Fluminense chega a acordo com o atacante e tem jogador que está sonhando em vir para o Fluminense e recusou outra proposta porque quer jogar no Flu. Além disso, o Fluminense mira mais um jogador nesse mercado de transferência. A informação vem lá do Chile para a gente e surge mais um clube interessado em levar o volante André. Muita informação do Flusão nesse vídeo aqui para você, então desde já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada que a Central fala. E depois da vinheta a gente vai falar bastante de Fluminense. Quero começar esse vídeo aqui falando de saída, tá? Porque tem jogador de saída do Fluminense muito próximo de ser reforço do Defensor Sporting do Uruguai. Eu tô falando do atacante Luan Brito. Lembra dele? Pois é, o Luan Brito é filho do Marco Brito. Estava no Porto B por empréstimo, acabou não conseguindo se destacar lá no futebol português. Antes disso, ele era o camisa 9 do Sub-20 do Fluminense, até fez seus gols. Foi emprestado para Portugal, acabou não rendendo e voltou ao futebol brasileiro. Muitos tricolores cobram, né, que ele seja relacionado, que ele ganhe chance na equipe principal, mas a Central trouxe essa apuração, já tem mais ou menos um mês ali, de que tanto o Fluminense quanto as pessoas que cuidam da carreira do Luan Brito entendem que ele precisa de um pouco mais de rodagem antes de jogar nesse nível que o Fluminense disputa. Agora, a informação vem lá do Uruguai, dizendo que o Luan Brito passará por um período de testes no Defensor, tá? Quem trouxe essa informação pra gente foi o Guilherme Lopes, jornalista uruguaio, dizendo que ele chega lá no sábado, amanhã, vai fazer esse período de testes e aí, caso agrade, vai ser reforço do Defensor Sporting, muito provavelmente por empréstimo, para o restante dessa temporada. E aí, claro, o torcedor do Fluminense já começou a pensar, pô, será que isso tem alguma coisa a ver com a negociação do Bernal? Vale lembrar, o Fluminense acabou de contratar o Bernal, o volante, junto ao Defensor Sporting. Então, não existe uma confirmação de que essa negociação tenha relação com a negociação do Bernal, mas é algo que surge. E falando no Bernal, ele foi inscrito no BID, tá, gente? E pode fazer a sua estreia contra o Vasco da Gama. Quem traz informação pra gente é o Marcelo Neves, lá do GE. O jogador, portanto, está liberado e pode fazer o seu primeiro jogo nessa partida de amanhã, né? Vamos ver o que o Mano Menezes vai arrumar para o time. Tem o André para jogar ali na cabeça de área, que em tese é a posição do Bernal, mas ele poderia montar um meio com o André e Bernal. Martinelli é um jogador que vem sendo muito contestado pela torcida do Fluminense, embora, né, a gente tenha trazido aqui informação ontem lá da Itatiaia de que ele estava na pré-lista do Dorival Júnior para a Copa América, mas pode rolar um meio campo com André e Bernal, ou mesmo ele começar no banco de reservas, mas fato é que ele está liberado e disponível para fazer a sua estreia pelo Fluminense amanhã contra o Vasco da Gama. Para aproveitar que eu estou falando do jogo contra o Vasco da Gama, o GE tem uma informação importante sobre possível reforço que o Vasco pode ter para essa partida. Isso porque o zagueiro João Vitor pode retornar ao time nesse jogo de amanhã contra o Fluminense. João Vitor teve uma lesão no joelho direito no jogo contra o Botafogo, lá no dia 29 de junho, e está numa fase final de transição. Então deve ter condições físicas de ser relacionado para essa partida. No entanto, como está ainda retornando de lesão, a tendência é que o Rafael Paiva, treinador do Vasco da Gama, comece com ele no banco de reservas e a zaga titular seja formada, como vem sendo, por Maicon e Léo Pelé, né? Conhecido tricolor, Léo Pelé está lá no Vasco da Gama, deve ser o titular nesse jogo. O João Vitor, portanto, fica no banco, mas se torna aí uma opção para o segundo tempo ou para uma variação tática do treinador Rafael Paiva. E a novelinha de atacante que o Fluminense quer contratar no mercado continua a todo vapor. A gente tem uma informação sobre o Emiliano Gomes, pois é, mais um capítulo dessa história, mas também surge um outro jogador que o Fluminense estaria interessado. Eu já vou te contar tudo isso nesse vídeo, mas antes eu vou lembrar você, tricolor ligado aqui na Central, de correr no comentário fixado, porque lá tem o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp, e através desse link você fica sabendo de tudo o que acontece com o nosso tricolor na palma da sua mão, diretamente no seu WhatsApp. É só correr no link, clica lá, vai abrir o canal da Central no seu WhatsApp, aperta o botão seguir. Pronto, a partir desse momento você vai começar a receber tudo o que acontece com o Flusão diretamente na palma da sua mão. Beleza? Eu te espero por lá e vamos falar um pouquinho da situação do Emiliano Gomes. Quem traz essa informação pra gente é o portal RTI Esportes,
e ele dá conta de que o Emiliano Gomes recusou uma proposta de um clube da Grécia e está forçando muito a barra para ser jogador do Fluminense. A gente sabe que o Fluminense fez uma proposta de 3 milhões de dólares pelo Emiliano Gomes, queria 100% do valor. Boston River negou, falou que por 3 milhões de dólares ele negociaria 70% dos direitos. O Fluminense tentou puxar a corda para um 85%, mas a questão do parcelamento não acabou criando um conflito, né, entre as duas equipes. O Fluminense queria parcelar o valor até 2027, o Boston River aceitava no máximo até o fim de 2026. Aí o Fluminense se retirou da negociação, até trouxemos ontem aqui em vídeo a informação do Marcelo Neves do GE, de que a situação foi que a diretoria tricolor se incomodou com a postura do Boston River de demorar ali, como o Fluminense tinha pressa, já que briga contra o rebaixamento no Brasileiro, desistiu da contratação do Emiliano Gomes. Só que a gente sabe, né? Eu comentei aqui, até brinquei ontem, né? Que o Emiliano Gomes, se você olhar o meu Instagram e o Instagram do Emiliano Gomes, tu vai achar que o torcedor do Fluminense é ele, porque ele tá postando muita coisa de Fluminense, ele tá empolgadaço com a possibilidade de vir, ele tá doido para ser reforço do Fluminense. E agora o RTI Sports fala que ele recusou uma proposta da Grécia porque ele quer jogar no Fluminense. Então ele tá forçando a barra pro Boston River liberar ele pro Flu. No entanto, a proposta feita pelo Fluminense, como eu disse ontem aqui, que o Marcelo Neves trouxe pra gente, essa proposta já expirou, então o Fluminense teria que receber uma sinalização de que o Boston River topa negociar e fazer uma nova proposta para contar com o jogador. Inclusive a informação que a gente tem aqui da RTI Sports é de que dificilmente o Fluminense vai aumentar a proposta financeira. É os 3 milhões de dólares e é isso aí. Se o Boston River quiser, pega, se não quiser, um abraço. E o Emiliano Gomes não vai jogar no Fluminense. E aí, nessa questão de atacante, né, já que o Emiliano Gomes na negociação deu uma travada, aparece um outro nome no radar do Fluminense. Quem traz isso pra gente é o Daniel Arrieta, da TNT Esportes do Chile, dizendo que o Fluminense fez proposta para contratar Christian Zavala do Colo-Colo, tá? Eu já tinha ouvido essa informação pelo Márcio Nogueira, lá do canal do Ricardo Mazella, já tinha comentado há um tempo do Fluminense estar interessado nesse jogador. Agora o Daniel Arrieta, da TNT Esportes do Chile, fala que o Fluminense fez uma proposta pelo jogador. Segundo ele, o Zavala tem uma multa de 2 milhões de dólares, cerca ali de 11,8 milhões de reais, só que o Fluminense fez uma proposta inferior a isso. Tá? Então o Fluminense não chegou pagando a multa do jogador, então precisa do aceite do Colo-Colo. E aí entra uma outra divergência, né? Uma outra questão na situação, né? Porque além do aceite do Colo-Colo, existem dois outros interessados nessa contratação. Por quê? O Colo-Colo detém 50% dos direitos do Zavala. E os outros 50% são divididos entre o Coquimbo Unido, que tem 25%, e o Deportes Melipilla, também do Chile, que tem os outros 25%. Então, em caso de uma venda, esses três times vão receber dinheiro. E aí é aquela coisa, né? O Colo-Colo pode até querer fazer um jogo duro, porque o cara é importante lá, mas os outros dois times querem que a venda aconteça para eles ganharem a parte deles, né? Então essa pressão pode acabar acontecendo. Precisa aguardar as cenas dos próximos capítulos. Fato é que esse Zavala, gente, a gente viu jogar contra o Fluminense, vimos de pertinho aqui, lá em Santiago, né? Central esteve em Santiago, também viu de pertinho. Cara, não me agradou nem um pouco esse jogador. Acho limitado, acho fraco. Não me agradaria essa contratação. Claro, espero que, caso venha, ele jogue muita bola, óbvio, mas de nome assim não me agradaria. O Emiliano Gomes me agradaria muito mais. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para saber, né, se Christian Zavala será mesmo reforço do Fluminense. E tem uma informação também sobre vai e vem, porque tem jogador de saída e tem jogador acertando com o Fluminense. A gente vai te contar tudo isso, só antes vai aproveitar rapidamente aqui para mandar um abraço para a galera ligada aqui na Central. Em todo vídeo eu convido você que está aí nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo falando o seu nome e de onde nos assiste. Gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central Fluminense consegue alcançar, e a galera chega junto, né? Deixa o comentário, sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Então nesse vídeo eu vou mandar um abraço pro Assis de Manaus, pro José Luiz Horta do Engenho de Dentro, Wilkes de Juiz de Fora, Dico de Ilhéus, Paulo Cruz de São Luís, Valtemir lá de Portugal, Dirceu de Lusiânia, pro da Mata de Petrópolis. Um abração então pra galera tricolor ligada na Central, convite mais do que reforçado para você. Quer que a gente mande um abraço, um salve, cite seu nome aqui na Central? Deixe seu comentário aqui embaixo me falando o seu nome e de onde você está nos assistindo.
Combinado? Então vamos falar desse vai e vem, gente, porque o lateral direito Pedro Maza, que é um jogador nascido em 2008 do Sub-17 tricolor, deixou o Fluminense. Ele fez esse anúncio oficialmente nas suas redes sociais, agradeceu muito o Fluminense pela oportunidade, mas deixou o tricolor, né? Ele não era titular ali na esquadrilha 07, né? 07, 08, ele era até um ano abaixo disso, e acabou deixando o Fluminense, postou lá o agradecimento, passou bastante tempo pelo clube e agora está de saída do tricolor. Por outro lado, o Fluminense acertou a contratação de atacante para o mesmo Sub-17, tá? O Fluminense acertou a contratação de Robson Alex, um jogador nascido em 2007, que pertence ao Sport Clube do Recife. Ele chega no Fluminense por empréstimo até janeiro e tem opção de compra junto ao Sport. Quem traz informação para a gente é o portal Xerém Stuff, completa com informações sobre o jogador, né? Eles dizem que o Robson Alex era um dos artilheiros do Sub-17 do Sport nessa temporada e que ele enfrentou o Fluminense na Copa do Brasil Sub-17, né? O Fluminense passou pelo Sport na semifinal do torneio e ele marcou o gol nos 2 jogos. Então isso aí chamou muito a atenção do tricolor, que efetuou essa contratação. Portanto, seja bem-vindo ao Fluminense, Robson Alex, que você, né, nos dê muitas alegrias, tanto na base quanto em breve no profissional. Repito, ele está por empréstimo aqui até janeiro com uma opção de compra. Então, caso ele agrade nesse primeiro momento, o Fluminense efetua a compra e mantém o jogador em definitivo como um moleque de Xerém. E falando em moleque de Xerém, gente, tem uma novelinha sobre saída de moleque de Xerém, né? A gente sabe que, infelizmente, o Fluminense tem uma necessidade de vender o volante André nesse meio de temporada por questões financeiras, né? O Fluminense recusou uma proposta do Liverpool ano passado, mas o acordo com o André é de que após o título da Libertadores ele seria negociado caso aparecesse uma proposta interessante tanto para o jogador, tanto para o clube. O principal interessado era e sempre foi o Fulham da Inglaterra, mas o Fulham não tá. Ele fez uma proposta de 25 milhões de euros pelo jogador, o Fluminense fez uma contraproposta e o Fulham não respondeu nessa contraproposta. Começou a mirar para outros jogadores ali no mercado, né? Fez proposta também pelo McTominay do Manchester United e começou a sondar outros atletas e o interesse no André deu uma esfriada. E agora surge um novo interessado no volante tricolor. Quem traz essa informação para a gente é o Yılmaz Dirim, que é um jornalista turco. Ele dá conta de que o Fenerbahçe está interessado em contratar o volante André. Segundo ele, o volante foi aprovado pelo José Mourinho, treinador agora do Fenerbahçe, entende que ele pode jogar tanto, né, como primeiro volante como segundo volante, que ele poderia encaixar bem, por exemplo, com o Fred, que é jogador da seleção brasileira que também está lá no Fenerbahçe. Então foi aprovado pelo José Mourinho e o Mário Branco, que é o diretor de futebol do Fenerbahçe, já teria tido a primeira reunião com o Fluminense para tentar efetuar essa contratação. E aí, gente, eu vou ter que falar uma coisa aqui. Primeiro, né, eu acho que o André poderia um mercado melhor do que o mercado do futebol turco, com todo respeito ao futebol turco. Eu acho que o André é um jogador para a Premier League, né, para La Liga, acima do futebol turco. Mas também o que me preocupa aqui como tricolor nessa situação é que eu não sei se o Fenerbahçe tem a bala na agulha para pagar os 25, 30 milhões de euros que o Fluminense quer pelo jogador, né? O Fenerbahçe dificilmente vem aqui no futebol brasileiro fazer esse tipo de investimento. Eles até contratam jogadores do futebol brasileiro, mas por muito menos dinheiro do que seria o André, né? O André você tem que desembolsar uma grana alta, a gente sabe, né? 25, 30 milhões de euros, isso é um valor bem alto. Eu tenho minhas desconfianças se o Fenerbahçe teria essa grana para investir e levar o volante André. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Aí, assim, infelizmente a gente sabe que o Fluminense precisa vender, né? O pessoal às vezes até comenta aqui, pô, vocês estão falando de vender o André, vocês estão querendo vender o André. Eu não quero. Por mim, o André fica aqui para sempre. Mas, infelizmente, o Fluminense precisa desse dinheiro. O balanço do Fluminense, né, a projeção orçamentária do Fluminense conta com a venda do André, infelizmente. Então, eu na verdade, me preparo psicologicamente para perder o André, que ele é uma peça essencial do time do Fluminense. Inclusive o Facundo Bernal chegando no Flu é muito por conta disso, né? Por conta dessa possível e provável saída do André. Chega um jogador jovem ali com potencial para substituir o nosso camisa 7. Então essas são as informações do Fluminense que eu queria trazer para você, tricolor, nesse vídeo aqui. Convido você a deixar um comentário sobre todas essas informações. Emiliano Gomes ou Christian Zavala? Quem que você acha que o Fluminense deveria contratar? Comenta aí embaixo pra gente trocar aquela ideia.
Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.